Olá, eu quero convidar você a se recarregar comigo nessa semana, pensando-se lá na infância, quando você era criança. Você tinha sonhos de uma profissão A, B, você imaginava que você estaria da forma que está hoje. Era isso que você sonhava lá atrás? Talvez em algumas fases da vida nós sonhamos, idealizamos, e o importante é sempre olharmos para frente. A realidade pode ser a mais difícil ou não ter se concretizado aquilo que você imaginava lá atrás. Mas nós aprendemos com o profeta Jeremias que, independente do momento difícil, do povo que seja difícil que está à nossa volta, da missão, e no caso de Jeremias era uma mensagem difícil, nós podemos superar e olhar adiante e ser uma pessoa como ele nos ensina a ser, excelente. E no capítulo 12 do profeta Jeremias, ele começa se queixando porque os maus prosperavam em seus próprios caminhos. E lá no verso 5, Deus dá uma resposta diante da queixa de Jeremias. E Deus diz assim para Jeremias: se você corre com homens como você e já se cansa, imagine se você correr com cavalos. Se em tempos ou em caminhos seguros de paz você já vê dificuldades, imagine quando for caminhar por lugares de pântano, matagais junto ao Jordão. Como será para você? Não importa a realidade que você está enfrentando, você precisa ter o foco no lugar certo. Você precisa ter a medida correta, porque Deus, em outras palavras, está falando para Jeremias: você está olhando para aquilo que não é a minha medida para você. Você está se comparando a pessoas que estão buscando e fazendo coisas que eu não criei elas para fazerem e buscarem. Então eu tenho coisas mais altas, mais excelentes para você. E isso eu quero que você busque. Porque se hoje, vivendo ou correndo atrás do que todo mundo corre, para você já é uma dificuldade, e quando você buscar os meus sonhos, os meus projetos e os meus ideais, e é isso que Deus tem para nós, sonhos maiores do que os nossos. E para isso nós precisamos alinhar o nosso coração, a nossa vontade, com a vontade de Deus. E eu aprendo aqui com o profeta Jeremias, diante da minha realidade, das minhas dificuldades, e você diante das suas dificuldades, que nós precisamos aprender a correr com cavalos. Porque correr com cavalos é ter foco e buscas naquilo que é mais excelente. Não se canse com as coisas corriqueiras. Não fique chateado por aqueles que prosperam nos seus maus caminhos em busca de coisas que nem são eternas. Mas Deus tem para você caminhos excelentes. E você precisa correr atrás de coisas que são maiores. E para isso você precisa se preparar, alinhar o seu foco. Também ande em caminhos movediços para que você aprenda a ter resiliência e perseverança. Talvez andando em caminhos de paz, em dias que parecem para você difíceis, você já pensa em jogar tudo pro alto, em desistir. Mas e quando você passar por dificuldades ainda maiores? Você está preparado? Você vai ter resiliência para enfrentar isso e vai absorver isso da forma necessária para continuar. Por isso tenha perseverança. E é isso que Jeremias me ensina, para que hoje você possa correr com cavalos e andar em caminhos muitas vezes movediços. Que Deus te abençoe e que essa seja palavra para o teu coração para recarregar a sua semana e a sua fé em Cristo Jesus.